Olá, caros alunos do PEI Carlos Sampaio Filho. Hoje a aula é sobre Egito Antigo. Quem gosta muito sobre falar desse tema Egito Antigo vai se maravilhar com essa aula. Bom, começo com as indagações. E qual continente fica o Egito Antigo? Qual é o rio principal? A sua fauna? Também vou falar de partes da Bíblia, né? Quando a gente fala de Egito Antigo, não dá para deixar de falar de José, né? Jesus, tudo isso, você vê a importância do Egito Antigo, consta na Bíblia Sagrada. Então, vamos trabalhar um pouquinho, tá? Egito é um dos países que recebe o maior número de turistas, né, da história da humanidade. O Egito as pessoas buscam o Egito porque gostam de saber da história, da arqueologia, gostam de saber sobre as pirâmides, sobre a mumificação. E, além de tudo isso, nós temos que estudar uma civilização mais importante da antiguidade. Quando nós estudamos história, nós estudamos pré-história, antiguidade, Idade Média, moderna e contemporânea. Eu estou falando da antiguidade, beleza? Até antes de Jesus Cristo, né? Então, como é que a gente pode chegar? O continente africano é o berço de toda a humanidade. Então, lá que vai acontecer a história que nós estamos trabalhando aqui de Egito, né? Então, onde fica o Egito? Na África. Que mais? Qual o principal rio que tem lá? É o rio Nilo, os maiores rios. Ele era, antes, um pouco tempo, era considerado o maior rio do mundo, né, em extensão. Depois descobriram que é o rio Amazonas. Mas perde pouca coisa, tá? Mas a sua importância para o Egito, dizem que o Nilo é uma dádiva do Egito, né? Então vamos lá. O Egito é uma dádiva do Nilo, não importa. Importa que um é para o outro de suma importância, né? Que mais? Por que ele fala, né, que é uma dádiva? Porque se não tivesse as inundações que ocorrem no rio Nilo, não teria abundância de cereais. Eu estou aqui com o meu laptop que ele fala, eu coloquei quais os principais produtos, né, agrícolas do Egito. Olha lá, cereais, trigo, cevada. Tem até partes da Bíblia que comenta que o Egito era um celeiro de abundância de cereais, né? Quem não lembra de José, né? Ele tinha os irmãos, ele foi capturado e vendido como escravo, tá? Daqui a pouco a gente vai chegar nesse tema aí que fala qual que é a base da sociedade egípcia, né? Que eram os camponeses e escravos, beleza? Mas vamos lá. No livro de vocês, de história, né? Ele tem esse conteúdo que fala sobre o Egito, né? E o Egito e o reino Cush, né? Vai falar dos faraós e tudo mais. Bom, principal situação, eu quero que você chegue aqui agora, essa maquete que fiz para vocês, mostrando aqui o principal rio lá, quando tinha as enchentes, as cheias, né? Ele fertilizava toda essa região aqui, ó, tá? Que é dos margem direita, margem esquerda. Aí o agricultor vinha e plantava aqui. Aqui no fundo eu coloquei uma pirâmide, lógico que são várias pirâmides, as mais importantes são 3, né? Quéops Miquerinos, né? E a outra, aí é o seguinte, que vocês têm que entender, essa margem fértil aqui, ó, eles plantavam todos os cereais, tá? Volta aqui para o professor Marcos Henrique. Lembrando o seguinte, a pirâmide é um templo, né? No caso aí, é uma grande construção feita pelos camponeses escravos, que eles pagavam tributos e tinham que fazer o quê? Obras públicas, diques, pirâmides, estradas e muito mais. A gente vai ver isso no decorrer da aula. Professor, mas o que é esse instrumento que o senhor fez aqui? Isso aqui é um instrumento utilizado pelos agricultores, até hoje no Egito é utilizado. Chama-se shaduf. Como é que ele levava a água de um lugar mais baixo para um lugar mais alto? Que nem aqui, ó. Como é que ele fazia canais de irrigação? Como é que fazia irrigação? Escavava sucros, né? Aqui assim, ó. Sucros. Valetas, né? Para irrigar. E eles pegavam do lugar mais baixo, não tinha bomba, né, de puxar água naquela época.
Existia o parafuso de Arquimedes, que é um tipo de uma rosca sem fim que puxa mais totalmente depois disso aí de muito tempo, né? Na época dos gregos foi inventado isso. Mas como é que eles puxavam a água daqui da região mais baixa para uma região mais alta? Com isso aqui. O cara pegava aqui, ó, nas cordas. Lógico que era um imenso, vocês vão ver nas imagens depois. Shaduf se chama. Colocava lá, enchia. Você pode ver que não é um balde, é um couro, né? Fiz reproduzir isso aqui igualzinho da época. Eles enchiam, né? Couro em abundância de camelo e outros animais. Enchiam com um contrapeso, você vê aí que é um tipo de um pêndulo. Ele puxa aqui, ó, ele vai toda a força, ó. Aí o cara jogava numa região mais alta. Então, esse Shaduf a gente ensina as crianças a fazer. Tinha uma situação de aprendizagem que pedia para ensinar as crianças a fazer um Shaduf. Eles faziam o Shaduf lá. Então, contrapeso. O cara não ficava erguendo esse peso nas costas e puxava lá, ó, o serviço fazia sozinho, ó. Ó o pêndulo fazendo o serviço sozinho. Tá, isso é parte da agricultura, né, das principais partes econômicas do Egito Antigo. Ao fundo você vê lá, né, imagem de faraó, imagem de pirâmides. Daqui a pouco vamos falar um pouco sobre a religião, né, ou vizir, né, um dos sacerdotes da religião egípcia. Vamos lá? Bom, vamos chegar. Deixa eu seguir aqui para mim não me perder. E do camponês mais simples ao mais poderoso, que era o faraó, eles acreditavam que existia vida após a morte. Bom, como eu estava dizendo, nós não, como historiadores, nós não podemos ter preconceito, né? Então, temos que ter consciência que o passado antigo, nós temos que trabalhar sem a questão do preconceito. Então vamos lá, o que eu estava falando é o seguinte, sobre a religião que é a vida após a morte. Eles faziam as grandes obras que eram as pirâmides, que eram verdadeiros túmulos. Quando a pessoa fala, fez obra faraônica, né? Você está fazendo um túmulo aí? Não, estou fazendo. Eu lembro que teve a época da ditadura militar, o cara falou, você está fazendo uma usina hidrelétrica em Itaipu, é obra faraônica. Não, o engenheiro falou, não estou fazendo uma obra faraônica, não é um túmulo, isso aqui estou fazendo uma grande construção, imensa, enorme, gigantesca, para gerar energia elétrica. Mas vamos seguir aqui. Pirâmide é uma casa eterna, eles faziam aquilo que até hoje você vê passaram já milhares de anos, não foi destruído, né? É uma das 7 maravilhas do mundo, estava esquecendo de falar sobre isso, né? E até hoje não foi destruída. Colosso de Rhodes já foi destruído, outros maravilhas, né? Como também a muralha da China, mas tem a maioria das partes da muralha da China foi destruída, mas por isso que é um lugar de visitação, né? É imenso, colossal. Vamos lá. O faraó era dono de todas as terras, né? Porque ele era considerado um deus, né? Representante de Deus na Terra. E aí, o que acontecia? Ele detinha todas as riquezas. Eu falei de economia, né? Estava comentando sobre economia, sobre plantio. Eu me recordo de uma explicação que existiu sobre os soldados de Napoleão invadiram lá, então, atravessaram o deserto, morto de fome e de sede, quando encontraram melões, onde existiam plantações de melões, né? Melão quente naquele sol escaldante, comeram os melões, diarreia na certa. Então, o Egito é um país rico e todos os outros países do mundo, Roma, né, Império Romano, eu comentei agora sobre Napoleão, que era da França, ia lá para o quê? Para saquear, para roubar, para conquistar aquele império. Mas vamos chegar lá. É uma sociedade hierarquizada. O que é hierarquizada? Que existia hierarquia. Uma camada social, né? Que tinha o quê? Sacerdotes, tinham escribas. Escriba era o quê? Aquele que detinha a escrita, a leitura, cálculos. Você vê que a educação não era para qualquer um, não. Era só para uma camada da sociedade. Você vê, está no ápice, não na base aqui da pirâmide, no ápice da pirâmide, lá em cima. O que mais?
Existia o vizir, né? Que ele comandava a polícia, a justiça no Egito antigo, cobrava impostos, porque o reino, quer dizer, o império aí, né? Que era governado, tinha que ter imposto para fazer as obras, senão não fazia pirâmide, não fazia templo, não fazia palácios, não fazia canais de irrigação e não se tornaria esse grande império escrito até na Bíblia, né? Então vamos lá. O que mais? Era composto também essa camada mais inferior de artesãos, comerciantes e militares, né? O exército era poderosíssimo, né? Vocês se lembram na história da Bíblia que quando Moisés levou embora do Egito o povo de Deus, né? O que aconteceu? O faraó mandou perseguir com carros de guerra, carros de combate. Existem vários filmes que relatam isso aí, né? A própria historiografia, né? Então, para ter um poder desse aí, tem que ter um exército forte, né? O que mais? Camponeses escravos, foi o que eu falei, que eles que construíram as pirâmides, né? Eles que construíram o templo, eles que gerava riquezas para o império. Prisioneiros de guerra, os caras eram aprisionados nessas guerras, esses exércitos poderosos, serviam como escravos. O que mais? A vida era difícil. Tem passagem da Bíblia que conta lá, os caras amassando barro para fazer tijolo, para fazer pirâmide, para fazer templo, carregando peso, praticando agricultura. Eu me recordo de um historiador, Heródoto, né? Ou outros historiadores que comentavam que lá no Egito os caras trabalhavam muito, né? Então tinha dó como é que chama? Piedade, né? Historiador, não o faraó. Piedade de quem? Dos trabalhadores, dos escravos também, dos camponeses. E tinha que fazer o quê? Plantar, colher, construir canais, templos, transportar pedras. Imagina, a gente vê na pedras de muitas toneladas, né? Não recordo quantas toneladas eram, mas eram blocos imensos que eles tinham que cortar na pedreira, transportar, carregar, fazer a pirâmide. Loucura, coisa de titãs, né? De gigantes. Então vamos lá. A questão da religiosidade. Eles eram politeístas. Professor, mas que palavrão é esse? Politeísta quer dizer que acreditavam em vários deuses. Quando acredita num Deus só, é monoteísta. Quando acredita em vários deuses, politeísta. O que mais? O deus mais importante dele chamava Amon-Ra. Eu me recordo quando tinha um desenho do Thundercats, aparecendo uma pirâmide lá, tinha uma pirâmide, tinha o deus, eu vou postar depois para vocês, o deus Amon-Ra. Aí ele fala Mun-Ra, o de vida eterna. Quer dizer, por quê? Faz parte da religião deles, né? Quem fez o desenho leu sobre a história, entendeu? O deus principal era Mun-Ra. Eles, né, os egípcios, eu comentei no início, que eles tinham o quê? Acreditavam na vida após a morte. Por isso que tem todo aquele processo de mumificação. Fiz até um desenho para vocês aqui, né? Uma múmia, né? Lógico, múmia não anda, múmia não tem vida, múmia é só de museu, né? E os sarcófagos que guardavam as múmias até hoje, né? Maioria foram saqueados, que tinha tesouros pessoais do rei, do faraó, né? E tudo mais. O que mais? Isso aí também a gente estranha, né? Por causa dessa religião não prega isso aí. Vocês vendo essa imagem aqui, o quê? Um Deus com parte humana, forma humana e animal. Deus tem corpo de ser humano e cabeça de cachorro. Existem vários outros deuses, né? Como eu falei, que são politeístas. Deus com corpo humano, cabeça de passarinho, cabeça de jacaré. Os deuses deles, né? Tem que respeitar. O que mais? Como eles acreditavam na vida após a morte, a mumificação, os caras tiravam todos os órgãos, ficava só a caixa, né? O corpo, a casca ossada, colocava os sais para preservar esse corpo, porque eles achavam que após a morte a alma voltaria para o corpo, então eles preservavam. Por isso que chama mumificação. Passava linho, você vê que o linho é uma planta, né?
Eles passavam faixas de linho, depois viram tecido. Produzem o tecido com essa planta linho e mumificava os faraós. Mas é só faraó? Não. Qualquer pessoa, qualquer membro da sociedade egípcia, tá? Tinha tanta múmia que eles vendiam para a Inglaterra para servir para colocar dentro das caldeiras, dentro dos trem a vapor, para queimar. Tanta múmia que existia lá no Egito. Lógico que a do faraó era mais importante, né? Mas vamos continuar. Tutancâmon era um dos faraós, né, da sociedade, um dos mais importantes. O reino de Cush, que tem no livro de vocês, vão estar trabalhando, né? Eram o quê? Existiam ali, era um reino distinto, existia o quê? Faraós negros, né? Porque é mais ao norte, se não me engano, do Egito. Aí se destaca o quê? As mulheres. Professor, mas naquela época já existia mulher que governava, assim, chamava Candace. E o que? É mulher que governava, mulher na política. Eram administradoras, né, das cidades, algumas tinham o título de sacerdotes. O que mais? Elas supervisionavam a importância de todo o reino e também superava a importância dos homens, né? Até muito mais os faraós homens e dos príncipes. Uma das mais importante, um nome difícil de pronunciar, Amanishiketo, era uma rainha Cushi, quer dizer, faraó, mulher. Aí ele comenta que ele liderou a resistência contra os romanos. Os romanos, como eu disse para vocês no início desse vídeo, iam lá para saquear o quê? As riquezas. E aí ela negociou, né, um jeitinho de mulher, inteligência, um acordo de paz, oferecendo uma faixa de terra numa determinada região do Egito. Em troca, ele manteve a soberania do Estado do Egito, quer dizer, ninguém mexe aqui, ninguém entra aqui, quem manda aqui somos nós, né? Livrou de pagar imposto para Roma, né? Roma também era outro império. Mas e o que? Ela controlava o ouro, as pedras preciosas e o ferro que existia no Egito. Você vê que importância o Egito tem na antiguidade, a riqueza e a importância política que existia dentro do Egito. E com isso o Egito prosperou, né? Como eu disse para vocês, essa aula acho que foi significativa, teve importância. Não dá para fazer essa aula, todo o conteúdo do Egito, né? Só uma aula. Aqui eu tenho aqui, ó, já começa com máscara mortuária do faraó, olha lá, ficava dentro dos túmulos, né? Olha lá, ó, que bonito, era tudo de ouro, importância. Aqui eu mostro para mim, pode chegar aqui, ó, pirâmides até hoje, olha os blocos de pedra, de rocha, né? Lógico que as primeiras pirâmides não eram de rocha, né? Era de areia, de terra, de tijolo. Depois, com o passar, a importância e a riqueza desse império, foram construindo essas imensas, colossais pirâmides, né? E aqui ele mostra vários assuntos sobre esse. Olha lá, ó. Ramsés II, todas as terras caíram inteiramente prostradas às suas sandálias. Olha a importância do faraó, que dizendo que todos os povos caiu sobre suas sandálias, quer dizer, sobre seus pés. Tem lá a esfinge, né? Coloquei a esfinge que representava esses faraós, né? Olha aí que importância. Mumificação, rainha, né? Nefertiti, é uma das rainhas. Os deuses, Osíris, né? Deuses com forma de animais, como eu disse no texto. E aqui os objetos de ouro encontrado dentro das câmeras mortuárias, tá? Então a aula vai ficando por aqui, galera. Um abraço, senão vai ficar um vídeo extenso, enorme. Beleza? Obrigado. Deu bastante trabalho, curta, porque não é fácil fazer isso aqui, ó. Foi um dia inteiro pesquisando, trabalhando, fazendo maquete, fazendo Shaduf para vocês terem uma noção do que é o Egito Antigo. Beleza?